Nossa equipe ficou responsável pelo tema História e Imagens, onde trata sobre fotografias, gravuras, esculturas e charge. Esse tópico é interessante por conta que faz uma junção do documento textual com um documento visual. Esse ponto é particularmente para mim importante por conta que a interpretação de um cenário textual às vezes é de certa forma dificultoso para alguns alunos, onde eles têm a maior facilidade de ler as imagens para poder interpretar melhor a cena que está acontecendo no livro, no texto. É interessante que essa forma de estudar as imagens possa ter uma importância para a vida do aluno. Que dessa forma ele possa compreender que a cena que está acontecendo no ambiente em questão do texto seja o que está acontecendo na imagem. Como a gente vê em pinturas gregas por vários autores, onde vemos espaços ocupados por filósofos que estão estudando os temas da época, as questões sociais, as questões políticas. Dessa forma, o aluno vai associar o texto que eu li é de certa forma baseado nessa imagem. Então, para ele vai ficar mais fácil mais na frente entender que tudo aquilo que ele está interpretando na linguagem textual pode ser interpretado na linguagem visual também, por charges, por esculturas, por desenhos, pinturas, N fatores que possa fazer uma interpretação de uma nova linguagem de como entender a história. Dessa forma, usando as imagens para interpretar a cena textual, facilita com a interpretação e o estímulo cognitivo do aluno, como falado por Henri Vallon, a interpretação, o estímulo de usar N fatores, seja objetos lúdicos, seja brinquedos de parque, faz com que tenha um estímulo intelectual, um estímulo cognitivo para facilitar a forma de aprendizado. Pode ser na área da história, na área da matemática, na área do português, em vários campos onde o uso da imagem, das mídias visuais possam ajudar a interpretar e ter um novo pensamento sobre a matéria que a criança, que o aluno está estudando. Continuando esse tópico sobre as imagens, podemos ver também o uso de charges que eram utilizadas na época de vários temas políticos, charges usados para relatar o que os ditadores faziam, charges usadas para tratar temas polêmicos que não podiam ser falados escancaradamente. Hoje em dia a gente vê essa charge como uma forma de comunicação do processo de luta contra as ditaduras, contra governos autoritários. Como temos um exemplo de uma imagem de 4 porcos, na verdade, que em cima tem escrito ache o 5º porco. Dessa forma, dobrando a folha, forma uma imagem do Hitler. Isso era algo distribuído, não se sabe se foi antes, durante ou depois da Segunda Guerra Mundial. Não tem relatos concretos de quando foi distribuído, mas era algo para mostrar
que aquele homem retratado naquela imagem era caracterizado como um porco, como um ser malévolo. Então, as charges foram muito utilizadas de forma como resistência da época. E hoje em dia a gente pode ver, pode estudar elas como uma parte da história, algo que é significativo para entender o que aconteceu na questão social, na questão política da sociedade retratada. E algo muito interessante do processo visual de imagens, de de imagens, de pinturas, artefatos, é a interpretação de tudo, seja uma pintura, seja uma escultura, onde vemos no livro de referência que a gente fez a leitura, temos a Vênus de Windolph, creio que seja esse o nome, onde tem várias interpretações, igualmente em louças encontradas na Grécia, esculturas, estátuas, onde temos que fazer não só ver aquela imagem e dizer aquilo é isso, não, temos que interpretar de maneira linear o que representa a imagem na questão da sociedade atual, na questão política, na questão do autor, o que ele estava sentindo na hora, qual era o sentimento, qual era a ideia dele expor aquela imagem, o que ele estava querendo demonstrar com aquilo. Em louças achadas na Grécia, podemos ver as histórias de heróis, de guerreiros, de Hércules, de Aquiles, de Apolo, de Zeus, os deuses mitológicos, tudo gravado naquela louça. Então, devemos interpretar qual é a questão, se tem simbolismo, se tem religiosidade. Uma pintura, a representação de uma pintura de Van Gogh, de Michelangelo, de Donatello, cada traço tem uma informação descrita nela. Então, dessa forma, a interpretação da imagem, da pintura, vai fazer com que o aluno tenha um conhecimento do que foi passado para a tela. Não é simplesmente uma representação de um cenário colocado naquela tela. É também a representação de um momento político, de um momento social. O que aquela imagem quer dizer? Tem algum simbolismo? Tem algum contexto por trás daquela imagem? E dessa forma também, ao interpretar a imagem, estimula mais o processo de evolução cognitiva do aluno. Toda essa forma de pensar fora do que a imagem faz com que ele entenda que cada coisa, cada item, cada arquivo tem suas entrelinhas, tem seus tópicos, certo? Então, tem um trecho do livro sobre a iconografia que a gente leu, que eu achei muito interessante, que diz: ver não é o mesmo que olhar, assim como ouvir não é igual a escutar. Ver apenas envolve o esforço de abrir os olhos. Olhar significa abrir a mente e usar o intelecto. Olhar uma pintura é como partir para uma viagem com muitas possibilidades, incluindo o entusiasmo de compartilhar a visão de uma outra época. Interessante que esse trecho demonstra tudo o que eu penso sobre fotografias, pinturas. Não devemos olhar esses artefatos, esses documentos somente por olhar, somente por ver. A gente tem que interpretar a linguagem que ela expressa, o tipo de pincelada que é descrito na tela, as formas que é mostrada na escultura. Dessa maneira, podemos dizer então que o uso da imagem tem uma forma de
mudar o pensamento do jovem. A gente está cercado de imagens por redes sociais, estamos cercados de informações visuais, mas muitos, como sempre, só veem, não olham, não interpretam o que realmente essa imagem quer dizer, essa escultura quer dizer, o artefato. Então, creio que esse seja o uso da imagem na forma de interpretar a história.